Fala, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora está com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas. E no vídeo de hoje trago para vocês aí a nossa correção e os nossos comentários sobre a prova da GCM de Ibaté que tivemos nesse último final de semana, né? Um final de semana aí lotado, recheado de provas, e a gente não ia deixar passar essa prova da GCM de Ibaté. Então, veja bem, aqui a ideia é fazer um comentário geral sobre a prova, nível de dificuldade, apontar o nosso gabarito e auxiliar vocês aí em possíveis recursos, caso a gente entenda que alguma questão é passível de recurso, beleza? Mas antes, você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, né? Assim você fica por dentro aí de tudo que acontece nos concursos da GCM de todo o Brasil. E também lembrar, eu tô aqui, não sei se está dando para ver, tô aqui com a nossa camiseta edição especial da Copa do Mundo. E lembrando que você que vai assinar aí o Clube do GCM, você pode ter tanto a versão tradicional, né, que vocês já estão acostumados, ou esse ano, como é Copa, você pode escolher também essa. Não sei se está dando para ver, ó, mas top demais, ficou muito top essa camiseta, galera. Bora lá então, vou compartilhar aqui o PDF, fazer um comentário sobre a prova. Olha só, eu acho muito interessante quando a banca faz o que é essa prova, que é trazer questões práticas, né? Que foge um pouquinho daquele letra de lei, de acordo com o artigo 144, assinale a alternativa correta. Né? Então, quando a banca foge um pouquinho, eu acho interessante. Mas, e isso, teoricamente, alguns vão ver como positivo, alguns vão ver como negativo, a banca fez isso aqui, mas em conhecimentos específicos, eu achei que o nível de dificuldade da prova não estava alto, tá? Eu já vou adiantar vocês que eu não vislumbrei nenhuma questão com possibilidade de recurso, tá? Mas a gente vai comentar melhor isso durante a correção. Só que achei, assim, questões simples, né? Então, por um lado, a banca, ela inova, digamos assim, e traz, de fato, essas questões práticas, questões de historinha, né? Situação, problema, mas as alternativas ali ficam num padrão. Então, para conhecimentos específicos, eu não vou analisar o restante da prova, mas eu acredito que a nota de corte dessa prova pode vir bem alta, justamente por conta disso, porque acredito que se você estudou, se você teve ali um domínio da disciplina, eu tenho certeza que a tua quantidade de acertos em conhecimentos específicos foi bem considerada, tá? Vamos lá, vamos começar aqui com a questão 21. Já aproveito de antemão para agradecer o aluno que disponibilizou a prova, tá, galera? Muito obrigada mesmo, facilita demais aqui o nosso trabalho para passar a correção para vocês. Essa questão aqui, ela tinha uma pegadinha, né? A primeira questão já tinha uma pegadinha, eu vou comentar ela com vocês. Durante atendimento a uma ocorrência, um guarda municipal efetuou o disparo de arma de fogo para conter agressão injusta contra terceiro. Opa, agressão injusta, beleza. Posteriormente, apurou-se que o disparo atingiu patrimônio particular em razão de falha técnica no manuseio do armamento. Em outras palavras, não soube atirar. Sem que houvesse intenção, e é aqui que se resolve a questão, ó, sem que houvesse intenção de atingir o bem e sem elementos que indiquem a assunção do risco quanto ao resultado danoso. No procedimento investigativo, discutiu-se a existência de elemento subjetivo da conduta quanto ao dano causado. À luz das noções de direito penal, assinale a alternativa correta. Essa é a única questão que eu vou ler assim o enunciado para vocês entenderem onde que está a pegadinha. Galera, olha só. Aqui se trata do crime do artigo 163 do Código Penal, crime de dano. O crime de dano não possui modalidade culposa. Então, se você levasse isso em consideração, você ia errar essa questão. Olha só, alternativa A. O resultado caracteriza necessariamente dolo direto. Não teve dolo direto. A questão está me contando, ó, que não teve intenção de atingir o bem. Se não teve intenção, não teve dolo. Eu já eliminei a letra A. B. A ocorrência exclui automaticamente a análise do elemento subjetivo? Não, eu vou analisar. Eu preciso, no caso concreto, analisar o elemento subjetivo para saber se houve dolo ou culpa. Porque isso vai impactar. Se houve culpa, ele não seria responsabilizado pelo crime de dano. D. A perícia descaracteriza qualquer responsabilidade penal, a imperícia? Não, galera. A imperícia é uma das modalidades, né? Imprudência, imperícia e negligência. E pode, eventualmente, caracterizar um crime culposo, tá? Se o Código Penal, se o determinado artigo prevê a modalidade culposa, a imperícia por si só não descaracteriza qualquer responsabilidade penal. Então, o gabarito era a letra C. O dano pode configurar conduta culposa por imperícia.
Perceba, quando eu fui resolver essa questão, eu falei, cara, essa questão tem que ser anulada, porque não existe crime de dano culposo. Mas olha a pegadinha, o dano pode configurar conduta culposa por imperícia. Não estou falando que ele vai ser responsabilizado pelo crime de dano. Eu estou falando que pode configurar conduta culposa. Então, gabarito aqui, letra C. Questão 22, né? Questão de abordagem, aí vamos analisar aqui as proposições. A abordagem deve observar técnica adequada, proporcionalidade e respeito aos direitos individuais. Correto. O nervosismo do condutor, isoladamente, autoriza o uso imediato de força física coercitiva. Negativo, galera. Vocês vão perceber isso no dia a dia de trabalho de vocês, que não necessariamente um condutor ou alguém que você está abordando ali está nervoso, isso já significa que você tem que usar a força. Não, às vezes a pessoa realmente fica nervosa ali, pessoa tímida, aquela questão de, ai, nossa, polícia. Então, não, tá? 3, a verificação documental em fiscalização de rotina independe de autorização judicial prévia. Também está correto. Portanto, gabarito letra D, 1 e 3 apenas, tá? Quando você está ali fazendo uma blitz, por exemplo, o carro parou, você só pede a CNH, o documento do carro, isso não depende de autorização judicial, tá? Questão 23, trabalhava aí a questão de direito administrativo. Alguns servidores questionaram a mudança, nova escala operacional. Galera, gabarito letra C, tá? A medida decorre do poder hierárquico da administração. Ou seja, é a prerrogativa que a administração pública tem de se organizar. Então, quando eu falo que aqui o comandante está redistribuindo equipes entre diferentes regiões, ele está justamente utilizando do poder hierárquico que ele tem, do fato de ser hierarquicamente superior, para organizar o trabalho, ok? Isso não depende de aprovação legislativa. A alteração de escala não caracteriza abuso, tá? E a redistribuição exige concordância individual. Gente, já pensou? Se todo mundo tivesse que concordar com tudo no serviço público, não é assim que funciona, tá? Gabarito, letra C. Questão 24. Em apoio à ocorrência de acidente de trânsito com um motociclista, a Guarda Civil Municipal chegou antes da equipe de saúde. A vítima encontrava-se caída ao solo, consciente, porém com sangramento visível e queixa de dor intensa no membro inferior. A equipe iniciou procedimentos básicos até a chegada do socorro especializado, considerando as noções de primeiros socorros, assinale a alternativa correta. Letra C, galera. Deve-se realizar a avaliação inicial e controlar hemorragias. Se eu tô falando aqui, ó, sangramento visível, eu entendi que tem uma hemorragia, tá? Eu não vou movimentar essa vítima, eu não posso falar que a contenção do sangramento é desnecessário. Ah, deixa a pessoa ficar lá sangrando horrores. Não, ok? E também não vou falar que eu vou aguardar exclusivamente a chegada do SAMU. Os primeiros socorros existem justamente para isso, para você se posicionar ali num primeiro momento e fazer o que está dentro das suas possibilidades, ok? Questão 25, estamos falando de patrulhamento preventivo e noções de direito processual penal acerca do flagrante delito. Olha só as proposições. Durante o patrulhamento preventivo em área central do município, a equipe da guarda visualizou o indivíduo arrombando a porta do prédio público e retirando equipamentos do interior do imóvel. A intervenção ocorreu no exato momento da prática delitiva, sendo realizada a detenção e posterior condução à autoridade policial competente. Posteriormente, discutiu-se em instrução interna a natureza jurídica da prisão e os limites legais. Então, sobre o flagrante, vamos lá. A situação caracteriza flagrante delito, pois o agente estava cometendo a infração penal no momento da intervenção. Perfeito. Considera-se em flagrante delito aquele que está cometendo a infração penal. Lindo. A prisão em flagrante pode ser realizada por qualquer do povo, não sendo ato exclusivo de autoridade policial. Perfeito. Lembra, qualquer do povo poderá e as autoridades deverão. Então, qualquer do povo pode, de fato, realizar a prisão em flagrante. Ele não é obrigado. Se não quiser, não precisa, mas se quiser, pode. A validade da prisão dependeria de prévia expedição de mandado judicial. Aqui está errado. Por quê? Se eu estou falando de flagrante delito naquele momento, eu não vou falar de mandado judicial. Nós temos no Código de Processo Penal a modalidade de prisão em flagrante. Portanto, gabarito letra A, verdadeiro, verdadeiro e falso, ok? Questão 26. Durante grande evento cultural promovido pelo município, a guarda foi designada para controle de acesso. A Polícia Militar realizou o patrulhamento ostensivo, né? Então, aí a gente teve
um trabalho conjunto de Guarda Municipal e Polícia Municipal. Polícia Militar. À luz da Lei Federal 13.022 de 2014, complete corretamente as lacunas a seguir. A Guarda Municipal pode atuar de forma com os demais órgãos de segurança pública, respeitadas as constitucionais de cada instituição, visando a 3 pontinhos das ações de segurança. Galera, gabarito letra C, tá? A Guarda pode atuar de forma integrada com os demais órgãos de segurança pública, respeitadas as competências constitucionais de cada instituição, visando a cooperação das ações de segurança. Beleza? Bora lá, questão 27. Durante patrulhamento noturno, uma equipe da Guarda Civil foi surpreendida por um indivíduo armado que apontou arma de fogo em direção a transeuntes na entrada de prédio público. Diante de agressão atual injusta, aqui a gente matava a questão, um dos guardas efetuou o disparo com o objetivo de cessar a ameaça, utilizando meio necessário e moderado. Aqui a gente garantia que a questão estava certa para interromper risco imediato, tá? Considerando o Código Penal acerca das noções de direito penal, assinale a alternativa correta. Galera, gabarito letra D, tá? A conduta pode estar amparada pela legítima defesa. Perceba que eu não estou cravando, não, de fato é legítima defesa, tá tudo certinho. Mas se eu estou falando agressão atual injusta, cessar a ameaça, utilizando o meio necessário e moderado para interromper o risco, pode estar amparada pela legítima defesa, tá? As outras alternativas estão bem fora. O emprego de arma funcional afasta por si só a tipicidade. Não existe isso. Tá? Utilização de arma de fogo em via pública configura ilicitude automática. Você está com a arma na rua, você já está cometendo um crime? Não, tá? Questão 28. Galera, à luz das noções aplicáveis ao serviço público, assinale a alternativa correta, né? Aqui a questão trazia a formatura operacional, o fato do guarda ter se apresentado com uniforme incompleto. Gabarito letra B, tá? A disciplina e a hierarquia são essenciais à organização da corporação. A gente entende isso também lá da 13.022, tá? Do Estatuto Geral das Guardas Municipais, mas aqui questão bem padrão. Então perceba que é aquilo que eu falei no início, ainda que a banca trazia uma historinha, uma situação, um problema, né? Um guarda municipal apresentou-se com uniforme incompleto, recusou-se a cumprir determinação superior relativa à escala extraordinária. Então, a questão era muito bem formulada, mas, na minha opinião, as alternativas estavam mais simples. Dava para a banca ter complicado um pouquinho. Que bom que ela não complicou, né? Óbvio. Mas dava para ter feito diferente. Questão 29, gabarito letra C. A medida caracteriza policiamento preventivo comunitário. Então, essa questão da guarda implementar rondas comunitárias periódicas é o policiamento preventivo que a gente tem no Estatuto Geral das Guardas, tá? Questão 30, essa aqui também padrão, tá? Cobrava um conhecimento de ECA, Lei 8.069 de 1990, gabarito letra C. A situação deve ser comunicada ao Conselho Tutelar. Perceba que as outras alternativas, galera, a criança deve permanecer sob custódia permanente da guarda. A criança pode ser conduzida diretamente a estabelecimento prisional. Então, perceba, as outras alternativas estavam realmente fora. Questão 31, rotina de patrulhamento, novamente cobrando do candidato um conhecimento da Lei 8.069 de 1990, o ECA. Gabarito letra C, o Conselho Tutelar deve aplicar as medidas de proteção cabíveis, tá? Questão 32, durante a abordagem a um veículo suspeito, a equipe da guarda decidiu realizar busca pessoal no condutor após fundada suspeita de porte de objeto ilícito. O procedimento foi conduzido de forma proporcional, sem exposição desnecessária do condutor e devidamente registrado. Posteriormente, questionou-se se houve violação a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal. Galera, gabarito letra D. Direitos fundamentais não possuem caráter absoluto. Perceba, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante delito, ou para prestar socorro, ou por determinação judicial durante o dia. Perceba que eu tenho os direitos e garantias fundamentais, mas eles não são absolutos. Então eu tenho, por exemplo, é livre a manifestação de pensamento. Isso é um direito. É absoluto? Não. Por quê? Porque é vedado o anonimato. Você pode se manifestar, mas você tem que fazer isso de forma pública. Você não pode ficar anônimo por trás das suas opiniões. Perceba,
Olha como a gente eliminava as outras alternativas. A atuação preventiva autoriza restrições ilimitadas a garantias individuais. Também não é assim, galera. Os direitos humanos não são absolutos, os direitos fundamentais não são absolutos, mas percebam que as exceções, as restrições são muito bem pontuadas. A dignidade da pessoa humana não se aplica a suspeitos de infração, isso aqui é um absurdo. E se a inviolabilidade da intimidade impede qualquer busca pessoal, perceba, é justamente por isso que eu não posso falar que os direitos são absolutos. Eu tenho sim o direito à intimidade, mas quando eu tenho um caso aqui de busca pessoal, fundada suspeita, foi realizada de forma correta, padrão, eu não vou falar que a inviolabilidade impede qualquer tipo de busca. Beleza? Questão 33, gabarito letra D, cobrava aí um pouquinho de cadeia de custódia, o isolamento do local preserva a integridade dos vestígios, gabarito letra D. Posteriormente, questão 34, achei essa questão muito bacana, onde a gente tinha que relacionar princípios com aplicações. Galera, gabarito letra C, tá? Quando eu falo em dignidade da pessoa humana, o conceito é impõe respeito à integridade moral e vedação ao tratamento discriminatório. Quando eu falo de legalidade, eu coloco aqui que exige que a atuação estatal observe limites normativos previamente estabelecidos, tem que seguir a lei. E quando eu falo em proporcionalidade e razoabilidade, eu estou falando de adequação entre a medida adotada e a situação concreta enfrentada. Olha, o que é ser proporcional? É atribuir ali o mesmo peso entre a situação e a medida. Gabarito, letra C. Questão 35, né, aí cobrava a finalidade institucional da Guarda Municipal. Gabarito letra A, proteger bens, serviços e instalações do município. Questão 36, um guarda municipal presenciar dano ao equipamento público optou por não registrar a ocorrência sob o argumento que estava próximo do término do plantão. Aí, bonito, né? Novamente, uma cobrança de direito administrativo, gabarito letra D. O servidor deve exercer o cargo com zelo e responsabilidade, gente, pelo amor de Deus. Então, tô vendo um crime acontecer, não vou fazer nada porque tá perto do meu horário de ir embora. Não, tá? 37, gabarito letra B, a guarda pode apoiar a defesa civil em calamidades, tá? Percebam que as outras alternativas eram bem óbvias, né? Falar que polícia judiciária precisa de autorização legislativa para apoiar em situações de desastre, falar que a atuação da guarda limita-se exclusivamente à repressão criminal, aqui todas as alternativas estavam totalmente fora. Questão 38, gabarito letra D, a guarda pode atuar como agente de trânsito quando designada. Questão 39, gabarito letra A, novamente direito administrativo sendo cobrado aqui, trata-se do exercício do poder disciplinar da administração. Quando eu falo processo administrativo e foi aplicada a sanção, eu lembro de poder disciplinar, a prerrogativa que a administração pública tem de eventualmente processar e punir os seus membros quando cometem infrações, ok? Para fechar, questão 40, gabarito letra A, cobrava aí um conhecimento do artigo 144 da Constituição Federal. A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Caput aí do artigo 144. Galera, finalizamos aqui então. Olha só. Parte de conhecimentos específicos da prova da GCM de Ibaté. Qual que é meu veredito? Na correção, não vislumbrei nenhuma questão passível de recurso, tá? Mas, obviamente, saindo aí o gabarito preliminar, que inclusive saiu, mas a gente não consegue consultar aqui, vocês só conseguem consultar com o CPF, sendo alunos. Vocês conseguem cruzar aqui com a correção que nós fizemos e, eventualmente, tem aí material disponível para recurso, ok? Caso tenha alguma questão que esteja divergindo. Mas tendo dúvidas, comenta aqui no vídeo ou manda direto para a gente está aqui para ajudar vocês, beleza? Do mais, uma prova padrão, achei que estava bem linkada com o conteúdo programático, né, dos conhecimentos específicos, não teve surpresa, exceto pelo próprio formato, essas questões aí, né, de situações de problema, de probleminhas, que eu acho super interessante, mas ainda assim não definiram o nível de dificuldade da prova como alto, ok? Acredito que se você teve aí um mínimo de estudo, você conseguiu ir bem nessa prova. Maravilha? Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima. Bons estudos!